Você é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer... Eu queria introduzir hoje essa mensagem falando a respeito dos viés do discipulado. Olhe para mim. O que é discipulado? Nós já dissemos aqui que discipulado é o processo pelo qual Deus nos conduz à maturidade cristã. É o processo que Deus usa para nos conduzir em crescimento à semelhança de Cristo. Então Cristo é o nosso alvo, ou o alvo do discipulado, o alvo de Cristo. O discipulado é um propósito eterno de Deus, tá? Deus estabeleceu isso. Então, irmãos, existem muitas maneiras de sermos conduzidos no discipulado, mas existem 3 maneiras formais que a gente precisa de sempre estar repetindo aqui. Primeiro, o discipulado, um viés, um eixo do discipulado é a questão educacional. Quando você participa de uma conferência, quando você participa de uma campanha como a 40 dias de propósito, quando você vem num congresso aqui, num seminário, quando você faz uma escola, nossas escolas aqui, você está participando desse eixo educacional do discipulado. Você está sendo tratado, trabalhado para crescer. Quando você faz o 30 semanas aqui, quando você vai em uma estrutura de escola nossa qualquer, então esse é um eixo educacional. A gente quer chegar ao nível aqui de um dia nós termos aqui uma escola baseada por princípio, onde as nossas crianças, desde pequenas, elas já entrarão nesse sistema de discipulado, desde muito pequeno. Às vezes, as nossas crianças serem discipuladas pelo governo, lá pela escola pública, eles serem discipuladas a partir de 4 anos de idade pela igreja, amém? Porque essa é uma chamada da igreja. Então, esteja comigo, ore comigo, porque vai chegar o dia que nós vamos ter uma escola por princípio aqui. Você está comigo? Então, agradeça ao Senhor, diga eu creio, amém? Pois bem, o outro viés do discipulado, desse processo que Deus usa para nos conduzir em crescimento, é o viés relacional. É o que nós chamamos de discipulado 1 a 1, ou discipulado em grupo, com pessoas, olhe para mim aqui, por favor, com pessoas que está sendo instrumento de Deus em nossa vida. Não é informação, é formação a partir da vida, é vida na vida. Então eu tenho um irmão mais velho na casa, um irmão mais velho na família, um irmão mais velho no lar espiritual de Deus, que vai ministrando na minha vida, que vai liberando na minha vida, que vai desatando a minha vida pelo discipulado, pelos princípios e valores da palavra de Deus, já vividos por esse. Porque ninguém, irmãos, alcançou a maturidade de Cristo, mas nós temos irmãos mais velhos do que nós, na maturidade, mais experimentados que estão em nossa frente, e a gente tem que se debruçar, se permitir uma relação de discipulado 1 a 1, discipulado pessoal, do jeito que você quiser chamar, mas é um discipulado que tem um viés pessoal, alguém que acompanhe você, alguém que te ajude na relação com o seu Deus, nesse processo de crescimento, amém? E por último, o viés do discipulado pessoal. Queridos, se você está numa igreja que trabalha muito bem o discipulado educacional, trabalha muito bem o discipulado relacional, discipulado 1 a 1, mas que tem pessoas que não respondem a esse discipulado, porque a resposta desses eixos do discipulado é o discipulado pessoal. Então, que discipulado pessoal é esse? É aquele, amado, que você responde. É o seu desenvolvimento, é o seu autodesenvolvimento. Sabe? Você está aprendendo que você deve ter devocional diário, que você deve ler Bíblia. Você está aprendendo que você deve ter compromisso no ciclo semanal com a sua célula e com o seu culto de celebração. Então você tem que acessar isso. Você tem uma Bíblia em sua mão, você tem uma Bíblia em sua casa. Você está sendo orientado que você tem que buscar força dentro de si, em Deus, para você ler a palavra de Deus, para você buscar o Senhor. Então, esse é o discipulado pessoal. Eu vou dizer para vocês, se você estiver numa igreja que não tem os demais,
esse poderá fazer grande diferença na sua vida. Mas mesmo que você tenha uma igreja que trabalhe os demais, se você não ter resposta, não responder bem no discipulado pessoal, disciplinarmente fazer a parte que depende de você, a igreja não fará muito, certo? Texto de Lucas capítulo 2, verso 52, diz que Jesus crescia diante de Deus e dos homens, na graça e no conhecimento. Então Jesus tinha um crescimento espiritual, Jesus tinha um crescimento de estatura também, diz o texto, e isso diante de Deus, diante dos homens. Jesus tinha esse crescimento, ele escolheu, que é um dos pontos nossos na mensagem passada, ele fez essa escolha. Então eu espero que você também faça essa escolha e cresça em Deus para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, o propósito final, o propósito do discipulado é nos tornar, ou que ele nos torne, que esse processo nos torne semelhantes a Cristo. Eu queria citar o texto de Efésios capítulo 4, verso 13, está no telão, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então o alvo de Deus é que todos alcancemos, quantos? Alcancemos a unidade, que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus, o conheçamos tanto ao ponto de chegarmos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. E Deus tem os seus modos para isso. Eu não vou falar aqui hoje, mas é muito interessante, irmãos, que ainda que falei desses 3 eixos do discipulado, existem muitos outros, tá? Que não são muito convencionais e que não são necessariamente os meios mais agradáveis para que nós sejamos conduzidos no discipulado. Por exemplo, o sofrimento é um processo de discipulado doloroso e necessário. Eu não estou dizendo que todo sofrimento que a gente tem, ele é em função de um projeto de discipulado, mas a gente deve transformar toda dor em benefício próprio, em benefício nosso, porque ela também pode nos conduzir à semelhança de Cristo, porque se teve uma coisa que Cristo experimentou, meus irmãos, foi dor e sofrimento. Não é o nosso tema hoje, mas eu queria relembrar vocês que nós já sabemos que dos 5 propósitos de Deus para a igreja, o discipulado é um deles, esse que é um processo. Processo não é um programa, irmãos, pelo qual Deus vai nos transformando à semelhança de Cristo. Deus quer que cada um de nós seja transformado ao nível da semelhança de Jesus Cristo, o seu Filho. Esse é o projeto de Deus. Podemos hoje à noite citar aqui muitos textos que dão base a essa afirmação nossa, a essa tese nossa aqui hoje. Mas eu queria citar pelo menos 3 ou 4. Primeiro, o texto de Romanos 8, 29. Diz o texto, está no telão: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos colocou dentro da família, nos deu um irmão mais velho e disse: todos vocês serão como ele, e vocês vão se adequar à imagem dele, mas ele deve ser o primeiro de muitos irmãos. A linguagem mensagem diz assim: Deus sempre sabia o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila, na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Então, a forma original, o projeto original de Deus para a vida humana é visto na pessoa de Cristo. Esse que é a imagem visível do Deus invisível também. Esses textos aqui, ou pelo menos esse texto que li, deixa claro, irmãos, que o discipulado é um propósito eterno de Deus, estabelecido na eternidade passada.
Mas nós temos outro texto, o texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 16 a 18. Está no telão, diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Já nesse texto, nós vemos que a perspectiva muda de algo que foi projetado, estabelecido na eternidade passada, para algo que está acontecendo agora. Ou seja, o discipulado, irmãos, é algo contínuo, é algo processual, de glória em glória, diz o texto, que está acontecendo enquanto estamos empenhando, enquanto estamos contemplando a glória do Senhor, pela manifestação do seu Espírito, o Espírito Santo, o Paracleto, aquele prometido a nós. Irmãos, na perspectiva, na eternidade passada, Deus projetou isso, estabeleceu esse processo discipulado para nós, e isso se tornou um fato. Mas hoje, no presente, nós estamos sendo moldados por esse discipulado, ou pelo menos podemos ser, se assim o quisermos. O texto de 1 João 3, 2 e 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, diz o texto, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aqui, queridos, o discipulado é retratado como um processo que atinge o seu ápice na eternidade futura. Hoje, nós já temos a garantia de quem somos. Quem somos? Nós somos filhos amados do Pai. E um dia, bem ali, na eternidade futura, nós seremos como Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você entendeu o que eu digo? Por favor, aplauda Ele. Nós podemos dizer, irmãos, que o discipulado acontece nos tempos passado, presente e futuro, e que a gente tem que abraçar esses tempos do discipulado. Porque ele requer de nós fé para receber o que foi dito por Cristo, o que foi feito por Cristo na cruz do Calvário, mas ele também requer de nós convicção para nos mantermos num processo que é longo, um processo de transformação longo, enquanto nós vamos mantendo a nossa pureza e a nossa esperança, porque nesse processo de pureza e de esperança nós estamos dizendo para Deus que quer se manter, que quer continuar. Então, irmãos, alguém disse que a gente só se torna derrotado quando a gente desiste. Então, não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista dos seus líderes, dos seus pastores, não desista do discipulado, porque a obra que Cristo começou, Ele é fiel, aleluia, para concluí-la em Deus. Amém, irmãos? Ele vai terminar essa obra. Às vezes você não vê muita transformação em mim, porque eu era muito ruim, mas eu melhorei muito, vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza, e eu creio que ainda vou melhorar. Amém? Disse um pouco atrás, que o discipulado não é um programa com data para terminar. A gente tem um programa longo aqui, que é o programa do 30 semanas, são 30 semanas, mas o discipulado não é um programa. O discipulado é um processo dinâmico, espontâneo e vivo. Ele começou por uma ação divina na eternidade passada, mas ele vai culminar com a volta, com a manifestação, com a parousia do nosso Senhor e Salvador, porque o dia que Ele voltar, nós saberemos em quem nos transformaremos. Eu disse semana passada para vocês que discipulado, e meus irmãos, ele não é tanto o que a gente faz. Discipulado tem muito mais a ver em quem nós estamos nos transformando. E nós estamos nos transformando no Filho do Deus vivo. Amém? No Novo Testamento nós vemos na Bíblia, a Bíblia colocando Jesus como o Alfa e o Ômega. Ele está no início de todas as coisas. Ninguém consegue surpreender Jesus, porque no início de todas as coisas, Ele estava lá, diz o Provérbios.
Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é o ômega, ele é o fim. Ele estará lá nos últimos dias. Ele é o início, é o fim, é o primeiro, é o último. Ele é o foco, ele é o alvo, ele é o modelo. Ele é a matriz com a qual Deus espera que todos nos tornemos semelhantes. Vocês sabem, meus irmãos, que o batismo nas águas é símbolo profético de um processo que Jesus experimentou. Que símbolos são esses? Da morte, do sepultamento e da ressurreição. Esse batismo nas águas, que é símbolo profético desse processo que Jesus experimentou e que nós também vamos experimentando, é a morte, o sepultamento e a ressurreição. Esse processo, ele tornou-se um padrão do processo discipulado, até que Cristo seja formado em nós, como diz o apóstolo Paulo. Então, esse processo, como acontece com o batismo, morte, sepultamento e ressurreição, ele também tem estágios que precisam de acontecer em nossa vida. Eu gosto do texto de Romanos 6, 3 e 4, não sei se tem no telão, que diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Colossenses confirma isso, 2,12, que diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Veja que o batismo, que é símbolo profético de um processo que Jesus experimentou, morte, sepultamento e ressurreição, e que todos aqueles que querem aderir ao discipulado, o processo discipulado, deve também experimentar. É muito lindo, irmãos, o texto de Hebreus dizer que Jesus não é somente o sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício. Mas no que diz respeito ao discipulado, é importante dizer aqui que, além de Jesus ser a matriz do projeto, do propósito, a matriz que seria o resultado final do discipulado, ele também pela experiência de Jesus que nós extraímos o modelo, a matriz do processo que esse discipulado acontece conosco ao longo da nossa vida. Ou seja, ele é não somente o fim, o estado final do discipulado, que é a semelhança de Cristo, mas ele também viveu um processo que se tornou modelar para nós, e nós queremos viver esse processo. Quantos querem vivê-lo em Jesus? Amém? Esse processo, irmão, do discipulado, que nos transforma de glória em glória à semelhança de Cristo, possui pelo menos 3 aspectos fundamentais, que também estão fundamentados em 3 doutrinas do Novo Testamento. Eu sei que não vai dar tempo de nós falarmos dos 3 aspectos. Eu quero pensar em 2 que são aspectos muito importantes. Depois que nós chegamos na igreja, eu estou dizendo isso e repetindo, essa igreja que não é um ponto de chegada, nós temos que ter em mente que a igreja é um ponto de partida, certo? Ela é um ponto de partida. Se quisermos continuar avançando no discipulado, nós vamos precisar assumir os aspectos do processo do discipulado, esse processo que é de Jesus, certo? Então, o que quero dizer com isso? Que o indivíduo chega na vida da igreja, ele pode imaginar: cheguei no ápice, está tudo certo e tal. Não, irmãos, a igreja é o início de todas as coisas. É como um bebê que chegou no berçário. A vida começou agora. Então, a igreja não é o fim, a igreja é o meio. A igreja não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Nós vamos começar agora. Então, não bote moleza, como diz no quartel, não bote frouxura, certo? Eu estou dizendo que a vida é dura para quem é mole. Amém? Então, o processo do discipulado é um processo necessário, e eu e você temos que nos comprometer com ele. Agora, pastor, que aspectos são esses que o Senhor está falando hoje? Primeiro aspecto
é o aspecto de cima para baixo. Esse aspecto está fundamentado na encarnação de Cristo. Ora, sendo Ele Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, antes se humilhou e, achado na forma humana, Ele foi servo e servo obediente. Então, o primeiro aspecto no desenvolvimento discipulado que a gente precisa de entender, irmãos, porque Jesus passa por esses processos não porque Ele precisasse de crescer, mas porque Ele precisava de ser exemplo para nós em todas as coisas. O texto sagrado diz que Ele é a causa de tudo, que todas as coisas são feitas para Ele e por Ele. Então, Ele é o primogênito de tudo. Então, querido, no modelo do discipulado e no modelo do processo, Ele também se tornou exemplo para nós. Então, o aspecto de cima para baixo, fundamentado na doutrina da encarnação de Cristo, deve ser assimilado por nós. O texto de João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Louvado seja Deus. Ele tornou-se carne e viveu entre nós. O texto de Gálatas 4,4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse texto está falando da encarnação de Cristo. Nós de fato não cremos em reencarnação, nós cremos em encarnação. Para que a encarnação aconteça com qualquer indivíduo, ele tem que pré-existir, ele tem que existir antes dela. E o nosso Senhor, Ele não somente existia antes da encarnação, mas foi Ele que criou todas as coisas antes da sua encarnação. Amém? Isso é estupendo, isso é extraordinário. 1 João 4,2, falando da encarnação, o texto diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. O apóstolo vai continuar dizendo que aquele que não confessa que Jesus veio em carne seja amaldiçoado, porque ele não vem de Deus. Para concluir, o texto que eu estou trazendo como base, o de Filipenses 2, 6 e 8, o apóstolo Paulo começa dizendo que haja em vós o mesmo sentimento, enfim, mas no verso 6 ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você continuar lendo, o texto vai dizer: pelo que Deus lhe exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, essa encarnação de Cristo, ela fala do aspecto discipulado, irmãos, de cima para baixo. Com a encarnação de Cristo percebe-se um padrão processual de discipulado, visto que, sendo Ele Deus, Ele foi se humilhando, sendo Ele Rei, tornou-se servo de todos. Observe-se aqui uma inversão de valores na administração do seu reino, porque na perspectiva do discipulado do reino de Jesus, os pobres, os que sofrem, os perseguidos estão acima dos ricos, reconhecidos e satisfeitos. Os primeiros serão os últimos, como diz o texto de Mateus capítulo 19. Esta inversão de valores, meus irmãos, é vista com muita nitidez no ministério de Jesus, na vida terrena de Jesus, enquanto Ele viveu aqui. Embora ele fosse muito rico, diz o texto sagrado que Ele se tornou pobre. Ele tomou a nossa pobreza para que nós nos tornássemos ricos. Embora Jesus fosse Rei dos reis, Ele se tornou servil, Ele tornou servo para servir aqueles que lhe são súditos. É muito interessante isso, porque embora Ele fosse o ser mais importante do universo, embora, conforme diz o texto de Colossenses capítulo 1, a partir do 15, embora sendo Ele a expressão exata do Deus invisível, Ele é magnífico, Criador do universo, Criador de todas as coisas, Ele se cingiu da toalha para lavar os pés dos seus discípulos. Esse Jesus, meus irmãos, que triunfou sobre o pecado, Ele triunfa
não pelo poder, mas pelo serviço, o serviço sacrificial, em uma ação de cima para baixo. Ele venceu ao perder tudo. É interessante um comentário que o pastor Ricardo Barbosa faz de Jesus visto do alto da cruz. Um homem moribundo, machucado, destruído, apanhado, ensanguentado, que tem palavras que ecoam na eternidade, dizendo aos seus discípulos, aos seus filhos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como que esse Jesus, como que esse Cristo venceu o mundo, irmãos? Ele venceu o mundo de cima para baixo, se humilhando. Ele triunfou servindo. Ele venceu perdendo tudo. Isso que é totalmente oposto ao pensar do mundo em que nós vivemos, o qual valoriza o poder, valoriza o reconhecimento, valoriza as riquezas, valoriza o status e valoriza todas essas coisas. O Evangelho, então, com o discipulado de Jesus, ele cria um novo tipo de comunidade, uma comunidade que serve, uma comunidade de discípulos, de pessoas que vivem de um modo, irmãos, completamente incomum dos seres humanos comuns. Nesse discipulado, Jesus está nos convidando, com a encarnação de Cristo, ele está nos convidando, nos dizendo que o padrão é de cima para baixo, que quem tem, não retenha, mas dê ao necessitado. Quem leva na face, deve oferecer a outra. Se alguém nesse processo de discipulado, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2, e ele não poderá te atingir jamais. O aspecto de cima para baixo do discipulado de Jesus, irmãos, diz que quem perde sua vida é que ganha. E quem tenta ganhar a sua vida, por fim, vai perdê-la. Quem tenta ganhar aproveitando todos os prazeres do mundo é que vai acabar perdendo. Enquanto o homem sem Jesus é estimulado a valorizar, a acumular bens aqui na terra, o discípulo de Jesus, que está num contexto de discipulado, ele é estimulado a acumular tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e nem os ladrões são capazes de roubar. No aspecto desse discipulado, de cima para baixo, Jesus diz que a porta desejável é a porta estreita. O caminho desejado é o caminho estreito, porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitas as pessoas que encontram essa porta. No aspecto de cima para baixo, dentro desse processo de discipulado que Jesus nos chama, meus irmãos, a gente é estimulado, é exortado a não nos deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Se o seu inimigo, diz o texto de Romanos 12, 20, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Pois bem, olha, pastor, então o discipulado não é tão simples assim? Bom, não sei se é simples, se não é, eu acho até que não, mas uma coisa é certa: nós temos um modelo, nós temos um processo e nós temos um ajudador. Isso fará toda a diferença em nossas vidas. Se você entendeu essa frase, aplauda Jesus. Ninguém sendo tentado pode dizer assim: sou tentado por Deus, porque ao contrário, meus irmãos, juntamente com a tentação, Deus manda o livramento de sorte que todos nós podemos dizer não ao pecado e dizer sim ao discipulado. Pois bem, diz Jesus: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também, lavei os pés de vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E ele conclui dizendo: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou.
Agora olha essa frase, irmãos. Agora que vocês já sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu queria botar esse texto bem ali, ó. Depois de nós pregarmos aqui, todos nós saímos por essas portas e lemos o verso 17 de João capítulo 13. Agora que vocês já sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Em princípio, meus irmãos, o que norteia todo o processo de discipulado é a encarnação de Cristo. É o fato desse Deus tão santo, tão sublime, tão maravilhoso, se esvaziar a si mesmo, se esvaziar da sua glória e se tornar um homem e viver entre nós. É chocante, irmãos, a história da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz que os gregos diziam: isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu fui atraído, meus irmãos, por este evangelho. Quantos aqui foram atraídos pelo evangelho? Então, já que estamos aqui, sabemos o que fazer. Como diz o verso 17 de João 13: feliz nós seremos se a praticarmos. Mas é interessante que a gente fica procurando felicidade em coisas que o mundo sugere, mas que ele próprio, o mundo, sabe que não vai dar em nada. Porque aqueles que procurarem resguardarem a sua vida, e quando se está falando de vida, está falando de tempo, está falando de dinheiro, está falando de bens, está falando de tudo que temos, que nos apegamos e que não deveria nos apegar. Esse processo discipulado da encarnação de Cristo nos convida, irmãos, a também encarnarmos os valores e os princípios da palavra de Deus, para vivermos esses princípios de maneira autêntica, onde quer que formos. Mas chega seu ouvido aqui, por favor. Não imagine que isso será possível com a força do seu braço, não imagine que isso será possível apenas com determinação. Nós temos o outro aspecto que vai nos ajudar a entender isso, o aspecto de dentro para fora. E nesse aspecto, esse aspecto é fundamentado na morte de Cristo. O discipulado dos fariseus enfatizava sempre o aspecto externo da aliança com Deus. Enfatizava marcos limitadores da aliança, que era o sábado, que era a circuncisão, que era o acesso ao templo e coisas do tipo. Mas os fariseus, notando que Jesus não, diz o texto, não lavava as suas mãos de maneira cerimonial, ou cerimonialmente falando, eles criticavam Jesus, eles ficavam surpresos com Jesus. Então Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Lucas capítulo 11, verso 38 e 39, a última parte do versículo diz: então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpai o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Jesus fala uma frase parabólica aqui. Eles não veem Jesus lavando o prato para comer, porque era uma cerimônia, era um rito cerimonial, e eles então começam: olha, veja, esse homem não cumpre a cerimônia. Jesus: pior é vocês lavam o prato por fora, mas por dentro ele está cheio de bicho, e vocês comem essa nojeira. E é claro que Jesus não está falando de prato, Jesus está falando do aspecto fundamentado na sua morte, de dentro para fora. Que essa obra do discipulado, irmãos, ela só tem chance de acontecer conosco de dentro para fora. Os fariseus, por vezes, querendo impressionar Deus, eles criavam uma performance, uma forma exterior religiosa, tentando na elaboração, na execução daqueles rituais mais sofisticados e difíceis, eles estavam tentando impressionar Deus, mas eles não conseguiam. Jesus, certa feita, chamou-os de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Ele é muito belo e bonito. Se você for no cemitério, vai ver aqueles sepulcros
maravilhosamente ornados, lindos, limpos, e tem até jardineiros organizando. Mas se abrir, ali dentro tem podridão, ossos secos ou carne podre. Jesus, duro com eles, é assim que vocês são. Vocês são religiosos, vocês têm forma, mas vocês não têm vida. Que adianta? A parte de fora do prato está limpo, mas dentro está cheio de sujeira. Que adianta vocês terem roupas de crentes, vocês terem canções de crentes, vocês terem prédios de crente, mas vocês terem ódio no coração, vocês não perdoarem, vocês terem inveja um dos outros? Saibam que as pessoas que praticam essas coisas, diz o texto sagrado, não herdará o reino dos céus. No discipulado de Jesus, não basta estarmos revestidos ou vestidos com essas roupas de crentes, costumes, retóricas, se o coração está cheio de ódio, se falamos mal do próximo, do outro, se nos falta amor, se nos falta perdão, se nós conservamos a ofensa, a ira, se nós não temos misericórdia, se nós não temos compaixão com o outro. É por isso que Jesus, na sua dureza com os fariseus, porque uma das coisas mais, Jesus resistiu muito mais, irmãos, ou mais aos religiosos, aos hipócritas, aos fariseus, do que qualquer outro grupo. Ele dizia: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus dízimos da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vós, fariseus, Lucas 11:42, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. No entanto, o reino de Deus não consiste em comer nem em beber. O reino de Deus consiste em justiça, em paz, em alegria. E essas coisas só podem ser achadas aqui dentro. A morte de Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, ela qualifica o discipulado, esse discipulado de dentro para fora. A morte de Jesus mostra, quando ele morre em nosso lugar, ele mostra que já conquistou, já fez o que deveria ser feito. Agora a gente precisa recebê-lo como Senhor da nossa vida, nós precisamos aceitá-lo como Senhor, nós precisamos por fé, porque não há mérito em nós, como diz o texto de Efésios capítulo 2, olha, isso é por fé, isso é mediante a graça. A religião quer nos conduzir em um discipulado onde devemos fazer boas coisas para merecermos o amor de Deus, para sermos aceitos por Deus. É assim que acontece às vezes com os pais, é assim que acontece com os chefes, mas não é assim com Deus. Você não é capaz de fazer nada para que Deus te ame mais do que Ele já te ama. A religião quer te conduzir assim, esse espírito religioso, e com esse espírito a gente quer impressionar a Deus com os nossos padrões morais, com os nossos comportamentos exterior, para que Ele nos veja, para que Ele nos aceite. Nesse padrão, diz o apóstolo Paulo, ninguém vai conseguir agradar a Deus. Sabendo disso, Deus envia o seu Filho em carne, que morre em nosso lugar, paga o preço da nossa salvação, e aí então Deus se agrada em nós a partir do sacrifício dele. Nesse padrão, esse se baseia na obediência do Filho perfeito de Deus e não na minha obediência. O que acontece no discipulado de Cristo, irmãos, é mais ou menos assim: se eu creio que o coração de Deus me aceitou, então eu passo a crer que se Ele me aceitou e me amou livremente, então pela sua graça eu começo a obedecê-lo em decorrência da alegria e da gratidão interior por Ele ter morrido em meu lugar. Então eu não obedeço para ser aceito, mas eu sou aceito, portanto passo a fazer, porque eu sou atingido, eu sou atraído pelo seu amor. O discipulado de Jesus está firmado no princípio do Evangelho, que diz
que somos justificados unicamente pela graça. Não há ninguém que merece nada diante de Deus, não pelas obras, não por nada. Nós somos belos, aceitos aos olhos de Deus, por causa do Evangelho. E Evangelho, irmãos, tem a ver com algo que alguém fez por nós. Alguém fez. Quem foi? Jesus. O que fez? Ele morreu na cruz, nos colocando na condição de sermos justificados, aceitos pelo Senhor. Às vezes a gente tem problema com a doutrina da salvação, porque a gente acha que a gente tem que ser santo para ser justificado. Não, irmãos, nós fomos justificados, por isso agora nos tornamos santos. E esse processo, esse projeto, ele é inteiramente feito por Deus. Quando eu entendo o aspecto de dentro para fora do Evangelho, do discipulado, ou seja, que o verdadeiro discipulado começa no coração, no interior, não em rituais exteriores, baseado nos meus próprios achismos. Mas a vida cristã se torna leve, porque se a coisa está pesada, se a coisa está difícil, se eu estou fazendo muita força, alguma coisa está errada. Eu não compreendi de fato o que é discipulado. Se nós estamos precisando de fazer, irmãos, uma força excomunal para viver a vida cristã, se nós não fazemos isso com alegria, se nós estamos dizendo assim: ai meu Deus, eu tenho que ir para a célula, ai meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, ai meu Deus, eu tenho que, hoje é domingo, eu tenho que ir para o culto. Irmãos, tem alguma coisa errada, queridos. Tem alguma coisa errada. Eu sei que no processo discipulado, em algum momento, passa pelo projeto, pelos princípios, como diz o texto sagrado, de servir a Deus com toda a nossa força. Mas esse é um aspecto entre tantos, porque a Bíblia diz que nós servimos a Deus com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que acontece, como acontece esse processo discipulado, irmão, é um processo de alegria, é um processo de satisfação. Por quê? Porque, como diz a canção, isso tem a ver com Ele, amém? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecargados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. Queria que você ficasse de pé. Em uma condição de reverência, feche os seus olhos em onde você está. Baixe a sua cabeça. O alvo do discipulado, querida igreja, é nos tornar semelhantes a Cristo. E nesse aspecto, de cima para baixo, de dentro para fora, é que ele se processa. Querido, o Evangelho não é um conjunto de crenças simplesmente. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas ele também é o poder de Deus que nos transforma de maneira profunda e contínua. Ei, se atire nos braços do Pai. A força não é o carro-chefe da vida cristã. O carro-chefe da vida cristã é a graça. O carro-chefe da vida cristã, meus irmãos, é a fluidez, é a alegria. Aleluia. A justificação, ser aceito, é a base da santificação. Eu não sou aceito porque estou obedecendo. A minha obediência é limitada, é fraca, é intermitente. Antes, eu obedeço porque eu fui aceito. Eu obedeço porque eu fui amado. O discipulado de fora para dentro, irmãos, está firmado essencialmente no Evangelho e não na religião pro forma
do desempenho humano. Ei, chega seu ouvido aqui, filho. Você pode fazer muito pouco ou quase nada. O convite de Deus para nós, a exortação de Deus para nós, é que a gente, nesse processo lindo de discipulado, abandonemos a religião. Porque na religião eu obedeço para ser aceito. No Evangelho eu sou aceito, por isso obedeço. Na religião a motivação é baseada no medo, na insegurança. No Evangelho a motivação é baseada na alegria de um coração cheio de gratidão. Na religião se obedece a Deus, queridos, para receber coisas dele. No Evangelho eu obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo, para me assemelhar a Ele. Meu Deus, quantos querem o discipulado de Cristo? Então levante a sua mão mais alto que você puder. Começa a dizer a Ele: eu quero, meu Deus. Eu quero, meu Deus. Aleluia. Que Deus produza aqui discípulos que compreendem o aspecto do Evangelho, do discipulado, de fora, de cima para baixo, e com base nele possamos nos tornar discípulos que compadecem de pecadores, que vá, que pregue o Evangelho, que viva, que cumpra a missão de Cristo. Que Deus produza aqui uma igreja que, por causa do aspecto do discipulado, de dentro para fora, possa ser capaz de crescer à semelhança de Cristo, amando aquele que é desprivilegiado, indo ao encontro daquele que está sofrendo, doando e entregando e lhe dando. Oh, igreja do Senhor, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em dai-nos, ó Deus, uma igreja que entende o processo do discipulado, em nome de Jesus. Que a em nome de Jesus. É você, chuva forte é você, vento forte é você. Você está no nosso meio hoje e você está dizendo: eu entendi a mensagem, eu quero servir Jesus, eu quero esse discipulado para mim, eu quero crescer em Deus à semelhança dele. Nós vamos te ajudar em oração hoje à noite. Vamos orar todos. Diga: Senhor Jesus, eu entendi o Evangelho, eu entendi a palavra, e eu decido hoje, pelo discipulado, bem como o seu processo, e me entrego ao Senhor de todo o meu coração, e recebo o Senhor como o Senhor da minha vida. Vem morar em mim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia.